gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, exercício sobre sobrecarga. Nós temos aqui o exemplo de um muro de arrimo que tem uma sobrecarga Q de 25 kN por metro quadrado na sua superfície aqui do talude. E a questão diz o seguinte: observe o muro de arrimo abaixo, calculando para o caso exposto o empuxo ativo total, bem como o local de sua resultante. Ok, nós temos aqui a sobrecarga, nós temos que é um solo reto, né? Temos que é um solo não coesivo, porque ele não tem coesão é igual a zero. Peso específico 18,5. O ângulo de atrito interno é 35 graus e a sua altura 5,5 metros. Primeiramente, lembram que lá no slide eu falei que nós precisamos considerar essa carga, transformá-la numa altura adicional de solo, para poder utilizar o mesmo peso específico. Isso não significa que aqui em cima tem solo, tá? Significa só que eu vou fazer de conta que tem uma camada adicional para que eu consiga trabalhar com o mesmo material em todo o caso. Então, o primeiro passo é calcular a altura adicional. Nós sabemos lá do conteúdo do slide que a altura adicional é Q sobre Q, que é a minha carga, né? Minha sobrecarga sobre o peso específico do solo. A minha sobrecarga é 25, peso específico 18,5. Então, eu tenho aqui um acréscimo de altura de 1,35 m. Essa é o meu acréscimo de altura. Ok. Gente, nós temos lá todas as equações para empuxo, nós temos lá todos os métodos que a gente já usou, e a gente sempre trabalhou com o empuxo sendo a área do diagrama de tensões, né? Nós sempre trabalhamos que aqui a tensão começava em zero, e ela ia aumentando até formar um triângulo retângulo, e a gente trabalhava com a área desse triângulo. Nós vamos trabalhar com a área aqui também. Nós não vamos utilizar a equação do empuxo ativo lá que a gente deduziu. Por quê? Porque a gente deduziu aquela equação para um triângulo retângulo, né? A gente pegou a área de um triângulo retângulo. Aqui nós não vamos ter um triângulo retângulo, porque nessa altura nós não temos uma tensão igual a zero, já que temos um peso nessa altura. Então, aqui a tensão ela já é maior que zero. Não vamos formar um triângulo, vamos formar um trapézio, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo procedimento lá de tensões no solo, a cada profundidade. Nós vamos calcular a tensão aqui, na cota zero. Nós vamos calcular a tensão na cota máxima de 5,5, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que lembrar que a tensão horizontal é igual à tensão vertical vezes coeficiente, né? Nesse caso de empuxo ativo. Então, eu preciso primeiro encontrar o meu Ka. Para solos retilíneos, coesão zero, eu tenho Ka igual a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Tangente ao quadrado de 45 menos 35, né? Meu ângulo φ sobre 2. Esse valor de Ka vai me dar, como a gente já combinou de utilizar 3 casas decimais para os coeficientes, ele vai me dar 0,2709. Então, eu vou deixar 0,271, tá? Deixar o Ka com esse valor. Então, aqui deixa eu colocar embaixo, Ka igual a 0,271. Beleza. Então, agora, vamos voltar lá naquele esquema de calcular a tensão cota por cota, né? Então, nós vamos começar em Z igual a zero, bem aqui nesse ponto, Z igual a zero. A minha tensão vai ser o valor da minha cota vezes o peso específico do solo. Gente, eu acabei de falar que para esse caso eu vou considerar uma altura adicional, né? Então, é como se aqui eu tivesse mais um solo. Opa, ficou um pouco torto. Como se aqui eu tivesse mais um solo. Continua torto, mas tudo bem. De uma camada de 1,35 metros. Então, aqui é zero, na realidade, eu estou na altura zero, porém, de forma fictícia, de forma hipotética, é como se eu tivesse uma camada de 1,35 m de solo acima, tá?
Então, aqui é 0 na realidade. Mas, na hora de calcular a tensão, eu vou considerar peso específico vezes a cota, né? Eu vou até repetir aqui, para a gente não perder essa equação da mente. Então, peso específico vezes E, que é a minha tensão vertical. O peso específico é 18,5. Só que, em vez de botar o 0 aqui, como eu já considerei que, né, de forma hipotética, que eu tenho uma camada de solo de 1,35 m acima, eu vou utilizar 1,35 m na cota, ok? O que acontece? Eu estou considerando a tensão aqui equivalente a essa sobrecarga. Então, como nós já fizemos, né, a divisão de 25 por 18,5 e deu esse valor, se a gente pegar esses dois e multiplicar, vai dar 25. Então, aqui essa multiplicação dá 25 kN por metro quadrado, tá? Nós já sabemos a tensão aqui, que é a mesma da carga. Ok, então, nós já temos essa tensão, agora nós vamos transformar ela na tensão horizontal, que é a tensão vertical vezes o Ka. Tensão vertical, já sei que é 25 vezes o Ka, 0,271. Isso vai me dar o resultado de 6,77 kN por metro quadrado. Prosseguindo, próxima cota, nós fizemos aqui, né? E agora nós vamos fazer a tensão aqui. Então, em Z igual a 5,5 metros, né? A altura, a profundidade de 5,5 metros, nós temos uma tensão vertical igual ao peso específico vezes a cota, que é igual a 18,5, né? Mesmo solo. E a cota agora, como é que fica? Nós vamos utilizar o total mesmo, tá? Nós ainda estamos considerando o peso dessa camada sobre todo o meu terrapleno. Então, sim, nós vamos utilizar o 5,5 mais 1,35. Então, eu vou chegar ao valor de 126,72 kN por metro quadrado. Essa é a minha tensão vertical. E aí, eu vou transformar na minha tensão horizontal, que é a tensão vertical vezes o coeficiente de empuxo ativo, né? 126,72 vezes 0,271. E aí, eu chego ao valor de 34,34 kN por metro quadrado. Ok. Chegando aqui, eu tenho a tensão horizontal nesse ponto, a tensão horizontal nesse ponto e eu tenho a altura. Então, gente, vai ficar mais ou menos assim, tá? Nós temos a tensão horizontal na cota 0 e a tensão horizontal na cota 5,5. Então, nós temos que o empuxo ativo, ele é igual, empuxo ativo, né? Ele é igual à área do meu diagrama. Olha só, eu já tenho que aqui não é 0, né? E aqui eu tenho uma máxima e aqui já não é 0. Então, eu tenho um trapézio em vez de um triângulo retângulo. Então, eu vou utilizar a área do trapézio para poder calcular o empuxo aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2, tudo isso vezes a altura. Então, empuxo ativo vai ser base maior, 34,34, mais base menor, 6,76, dividido por 2, vezes a altura, 5,5. Nós chegamos aí ao valor de 113,02 kN por metro, tá? Esse é o meu empuxo ativo total. Agora, para eu encontrar a minha resultante, como que eu vou fazer, né? Nesse caso do trapézio, a minha resultante, o meu centro de massa, seria no meu centro de massa do trapézio, né? O que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou decompor ele em duas figuras, um retângulo e um triângulo. Nós sabemos que o centro de massa do retângulo é bem na metade, na sua altura, que não tá tão na metade, mas tudo bem.
E o centro de massa do triângulo é bem aqui a 1/3, né, da base dele. Então, nós vamos fazer um cálculo englobando os dois centros de massa para poder chegar no centro de massa do meu trapézio, né? Então, como eu tô trabalhando aqui com a tensão horizontal, a gente vai achar no eixo Y, tá? Como que eu faço isso? Eu pego a área 1, eu vou chamar isso aqui de 1 e eu vou chamar isso aqui de 2. A área 1 vezes o centro de gravidade 1, ou seja, né, que aqui é no meio, só se eu for pegar o centro de gravidade só do retângulo, vai ser na metade, então o centro de gravidade só desse retângulo, mais a área 2 vezes o seu centro de gravidade também. Tudo isso dividido pela soma das áreas, né? Área 1 mais área 2. Então, vamos calcular aqui. A área 1, ela tem base 6,76, né? E a altura 5,5. 6,76 vezes 5,5, eu tenho valor de 37,18, vezes centro de gravidade, centro de massa do meu retângulo, de altura 5,5, é a metade, né? A metade dessa altura, 2,75. Vou deixar isso aqui junto para não confundir. Mais a área do triângulo. Gente, olha só. Toda essa base aqui é 34,74. Mas o triângulo é só essa parte aqui, né? Se eu já sei que esse comprimento aqui é 6,76, basta eu subtrair para eu saber qual que é a base do meu triângulo e calcular a sua área, tá bom? Então, vai ficar, a base é 34,34 menos 6,76. Vou puxar essa seta aqui. Vou calcular a área desse triângulo. Base vezes altura, 27,58. Lembrando que esse 27,58 é o 34,34 menos essa parte aqui, né? O 6,76, porque eu quero só a base do meu triângulo. Então, é todo menos essa parte, tá? É o meu 34,34 menos 6,76. Lembrando disso, não pode esquecer. Base, 27,58 vezes a altura, 5,5, dividido sobre 2. Isso vai me dar uma área de 75,84. Então, eu vou pegar, colocar essa área aqui, né? 75,84 vezes o centro de gravidade, que é 1/3 de 5,5. 5,5 dividido por 3, 1,83. E aí, eu também separo aqui os dois. Mais a soma das áreas, né? Que é 75,84 mais 37,18. Olha só o valor que vai dar, né? A área, 113,02, que é o meu empuxo, que é a área do meu trapézio. Então, vai dar a área total. E aí, eu vou pegar e fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo, eu chego à altura de 2,13 metros, é a minha resultante do empuxo ativo. 2,13 metros. Bom, sobre esse exercício, é mais ou menos isso. Basicamente, quando nós não temos uma figura que a gente tem um conhecimento geral sobre o seu centro de massa, basta dividi-la em figuras que você conhece o centro de massa, multiplicar cada altura de resultante pela sua área, né? E dividir pelo somatório das áreas, e você chega no valor do centro de gravidade dessa peça aí, desse diagrama, tá bom? Então, resolvam exercícios da lista sobre o assunto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no horário de aula.